Olá, amada igreja, paz do Senhor Jesus, boa noite, graça e paz, que nesta noite maravilhosa nós possamos ouvir a palavra de Deus e ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar sem mais delongas, vamos direto ao assunto, direto à palavra de Deus, vamos entrar naquilo que interessa, que é a palavra do Senhor. E nesta noite eu quero falar com você através da palavra de Deus, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1 em diante, falando sobre o juízo de Deus, o juízo de Deus contra Israel. Querido Deus, amado Pai, Senhor, no nome de Jesus, nesta noite, eu quero apresentar o Senhor ao nosso povo, a nossa nação, a nossa igreja. Quero apresentar o Senhor todo o povo brasileiro, toda a nação brasileira, que o Senhor venha fazer milagres, Senhor, no nome de Jesus. É o que eu oro, Senhor, e já agradeço agora em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, o tema desta noite que eu trouxe para você, para o seu e para o meu coração, está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1, que diz: o juízo de Deus contra Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. E só permanece perjura, mentira, matar, furtar, adulterar, fazer violência, um ato sanguinário, segue-se mediante o outro. Por isso a terra se lamentará, qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo, como as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendam com os sacerdotes. Por isso tropeçarás de dia, o profeta, contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também esquecerei dos teus filhos. Queridos, essa palavra que nós encontramos no livro de Oséias, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo 6, está falando sobre o juízo de Deus contra Israel. Israel era o povo adquirido, o povo escolhido por Deus, o povo que foi separado, foi santificado para servir o Senhor, mas eles, na caminhada, deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de servir o Senhor. E nós vemos que nos dias de hoje, muitas coisas que estão acontecendo, e tem acontecido por aí, quero voltar a falar novamente nessa palavra que eu falei de manhã, nós vemos que tem muitas coisas erradas, e nós estamos tendo agora a oportunidade de começar a fazer o que é certo, o que é reto diante de Deus, para que o juízo de Deus não venha pesar sobre nós. Meus amados irmãos, o povo de Israel foi o povo que Deus tirou do Egito através da mão forte de Moisés. Deus tinha adquirido esse povo, separado esse povo como povo santo, geração santa, povo sacerdócio real, povo Kadosh, o povo de Deus. E este povo de Deus começaram a perjurar, mentir, adulterar, fazer coisas que desagradavam o Senhor ali naquele tempo. Então Deus mandou uma mensagem através do profeta Oséias, dizendo ao povo que o juízo de Deus viria para o povo ali de Israel em Jerusalém. Nós sabemos que no livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 14, Deus manda Moisés dizer ao povo para que marche, mande meu povo marchar para o deserto, mande meu povo sair do acomodismo, para que possam passar para a terra que mana leite e mel. Meus amados irmãos, nós sabemos que a vontade de Deus para nós, ela sempre foi e será boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 31, na parte B, fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Muitas vezes nós deixamos de crer, nós paramos de acreditar que nós somos o povo escolhido, o povo adquirido por Deus, o povo santo e separado por Deus. Eu e você somos essa geração santa, nós somos o povo de Deus. E aqui diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há, na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus.
o povo havia parado naqueles dias de reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas. No livro de Mateus, capítulo 6, o verso 33, todo mundo sabe o que está escrito lá, que ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Meus amados irmãos, nós temos visto muito isso agora no meio do povo de Deus. O povo está desorientado, o povo está sem temor, o povo está preocupado, estão tendo muito temor de doença, muito tremor da doença, mas nem um pouco de temor da palavra de Deus. Então aqui, ele está mandando em Mateus capítulo 6, verso 33, buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiramente o reino de Deus. Nós precisamos voltar à oração. Mateus capítulo de número 7, versículo 7 fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. E qualquer dentre vós, homem, que pedindo-lhe pão seu filho, dará uma pedra? Ou pedindo-lhe um peixe, dará então uma serpente? Se vós, pois, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa, e o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são que entrarão por ela. Meus amados irmãos, nós sabemos que a igreja, ela precisa de nós. Nós precisamos estar reunidos para poder falar da palavra de Deus, para levar a mensagem do amor do Senhor. Nos dias de hoje, nós temos visto muito isso. Muitos pais preocupados com o que vão dar para os vossos filhos, mas aqui na palavra diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, porque esta é a lei dos profetas. Ainda fala mais: entrai pela porta estreita. Muitos não querem entrar por esta porta estreita, muitos não querem entrar por o caminho apertado, mas querem entrar pelas portas largas que conduzem ao caminho da perdição, porque são lugares fáceis de ir. Lugares de perdição é lugar de fácil acesso, de muita facilidade. E nós vemos que a palavra de Deus nos ensina o tempo todo, no próprio livro de João, capítulo 14, no verso de número 4, fala, João 14, 4, está escrito aqui a palavra de Deus, dessa forma, para mim e para a sua vida. João 14, 4. Já sabeis por onde vou e conheceis o caminho? Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a única fonte. E ali em Oséias 4, 6, o versículo 6 fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu me rejeitaste a mim, eu também rejeitarei a vós. Nós precisamos manusear bem a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, nos ensina, diz assim: procura te apresentar-te como obreiro bem aprovado, que manuseia bem a palavra da verdade. Nós temos que manusear a palavra do Senhor. Nós temos que buscar a presença de Deus. Os discípulos que estavam com Jesus estavam preocupados aonde eles iam morar, aonde eles iam passar a eternidade. Até então eles começam a interrogar Jesus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. Desde agora conheceis e tem visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Querido, João capítulo 8, verso 32 fala: e conhecereis a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,31, e dizia Jesus: pois os judeus que criam nele, se vós permaneceres em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se a palavra de Deus, querido, permanecer em nós, nós seremos o sal dessa terra, a luz do mundo que clareia este mundo na escuridão.
Então olha para você ver que dificuldade nós temos passado. Quantas coisas nós temos vivido, quantas dificuldades o povo de Deus tem enfrentado nos últimos dias desse coronavírus. Nós estamos há mais de 2 meses sem poder fazer culto na igreja. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que estar reunidos de todo o tempo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 42, diz isso, que eles estavam ali reunidos na casa do Senhor, todo o tempo orando e buscando o Senhor, todos os dias unanimemente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, diz a palavra de Deus. Aqui está escrito no versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Muitos sinais se fazia por eles, e todos que criam estavam juntos todo dia, e tinham em comum, vendia suas propriedades, seus bens, e repartia com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão, em casa comia junto com singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. Meus amados, nós temos visto agora, não só Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus deixou de ouvir a voz de Deus, e por isso nós estamos passando por tanta tribulação. Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade. Nós temos passado por isso aí, porque nós esquecemos um pouco da lei de Deus. Nós não esquecemos toda ela, mas um pouco nós deixamos de ouvir, sim. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Mateus capítulo 22, verso 29, errai-vos não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras e cuidai de ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testifica. João capítulo 17, verso 17, santifico-vos na minha palavra. A minha palavra, ele diz, João 17, 17, santifico-vos a tua verdade, santifico na tua verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também enviei ao mundo, e por ele o mundo me santificou a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que hão de pela palavra, hão de se crer em mim, para que todos sejam como tu é em mim, ó Pai, como eu sou em ti, e és em mim, e eu também em ti. Eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e deles a glória que a mim me deste, para que seja um como eu somos um em ti, como eu sou contigo, como nós somos um no outro. Nós vemos, as pessoas estão se afastando de Deus. Querido, nessa noite eu quero que você ore comigo. Eu quero fazer uma oração com você. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. João capítulo 17, verso 14. Deles a tua palavra ao mundo, e o mundo o aborreceu, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Então a vontade de Deus para nós sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Meus amados irmãos, é tempo de nós buscarmos a presença de Deus, é tempo de nós estarmos com o Senhor todo o tempo. Busque a presença de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, não ser somente agora, mas para todos sempre, todos digam amém. Que Deus possa abençoar a sua noite, abençoar o seu anoitecer, a sua noite, o seu sono, a sua casa, a sua família. Que Deus possa fazer milagre na sua vida. É a única coisa que eu tenho pedido para a igreja agora, milagre sobrenatural. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a santa paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Lembrando, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu me rejeitaste a mim, eu também rejeitarei a vós. Romanos 8:31, que diremos pois nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite, até mais.